Tá? Agora vocês estão vendo aí, legislação educacional? Estão? Ah, não, até... Tá. Está aparecendo? Legislação educacional, aula 1? Tá Então, aparecendo. Paramos a educação da Constituição, né? Agora vamos entrar na Constituição em si. A Constituição de 1988, ela tem, a parte em que fala da educação vai do artigo 205 até o artigo 214. E são esses artigos que a gente vai ver agora, tá? Então, assim, vamos começar com o artigo 205, que é um dos mais importantes da Constituição Federal. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, olha o que o artigo 205 está dizendo. Primeira coisa, ele diz que a educação é um direito de todos. Então, todos, vai ser branco, preto, rico, pobre, índio, não interessa. Todos têm direito à educação. E, além de ser um direito de todos, ele é um dever do Estado, ou seja, quando a gente fala Estado, a gente não quer falar o ente federativo Estado, não. A gente está falando Estado como poder público. Então, seja o município, seja o Estado, seja a União, é o dever deles prover educação, um dever constitucional. Agora, não é apenas do Estado, é um dever também de quem? Da família. Aí eu falo assim, como que isso funciona? Quando a gente fala assim, olha só, e a gente vai falar daqui a pouco, a educação hoje, básica, obrigatória, ela começa aos 4 anos de idade. Então, se uma criança de 5 anos não tiver matriculada na escola, o que acontece? Os pais são responsabilizados. Por que eles são responsabilizados? Porque a Constituição diz que a educação é um dever do Estado e da família. E a mesma Constituição fala que crianças entre 4 e 17 anos têm que estar na educação básica obrigatória. Então, a Constituição ela amarra o dever do Estado, sim, né? O poder público é obrigado a oferecer educação, mas também é a obrigação da família para que as crianças tenham esse direito que é concebido aí na Constituição. Agora, olha que interessante. É um dever do Estado e da família, só que a sociedade como um todo ela também participa. Como? Promovendo e incentivando a educação. Como a gente vê aí, tem uma série de ONGs, né? Atividades para amigos da escola, etc. Porque a ideia da educação é que ela seja uma construção coletiva, porque quem se beneficia com a educação é a sociedade como um todo, né? Não é apenas a pessoa que estuda, a sociedade como um todo se beneficia da educação. E o que visa a educação? Qual é o objetivo dela? É o pleno desenvolvimento da pessoa, seria uma concepção de educação integral, que a gente vai voltar a falar lá na 3ª ou 4ª aula. É o seu preparo para o exercício da cidadania, porque quem estuda conhece os seus direitos e pode exercer sua cidadania, e a qualificação para o trabalho, porque se ele tem estudo, se ele tem conhecimento, ele consegue se qualificar para o trabalho. Então, o artigo 205 é um dos principais artigos da Constituição Federal no que diz respeito ao estabelecimento da educação como direito e o dever do Estado e da família. Nunca se esqueçam disso. O dever da educação é do Estado e da família. Tá bom? Alguma observação, pergunta, dúvida? Podemos prosseguir? Como ninguém falou nada, prossigo. Então, vamos agora para o artigo 206. Pessoal que estuda para concurso. Artigo 206, importantíssimo. Os princípios constitucionais do ensino. O que quer dizer isso? São os princípios que regem a educação
do ponto de vista constitucional, ou seja, nenhuma lei no Brasil pode contrariar nenhum desses princípios. São os princípios do ensino, segundo a Constituição Federal. Qual seria o primeiro? Não está necessariamente na ordem, né? Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Na verdade, essa lei já existe, né? Que é a Lei 11.738, a famosa Lei do Piso, que a gente deve ver na última aula. Olha o que a Constituição estabelece. Deve existir um piso salarial profissional nacional e nenhum professor da rede pública pode ganhar abaixo daquele piso. A lei federal ela foi mais além. Tá? Ela estabelece o piso salarial profissional nacional para todos os profissionais da educação escolar. Então, o que quer dizer esse piso? Ninguém pode ganhar, nenhum profissional da educação pode ganhar abaixo desse valor, estabelecido na Constituição, e o complemento dizendo, nos termos de lei federal, o que isso quer dizer? A Constituição disse que deve acontecer, mas a lei vai regulamentar. E a lei que regulamenta é a 11.738, que a gente vai ver na quinta aula. Tá? Então, primeiro princípio constitucional da educação. Segundo princípio, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse foi incluído esse ano com a emenda constitucional número 108. Por isso que é muito importante, principalmente em concurso, né? Quem for aí tentar algum concurso que tenha legislação, e quem vai tentar para magistério, não tenha nem dúvida de que tem, ou o pessoal que está começando a estudar educação, atentem-se muito, principalmente a emenda constitucional número 108, que foi aprovada esse ano, que é importantíssima, que ficou conhecida como a emenda do Fundeb. Só que, na verdade, ela acrescenta vários dispositivos na Constituição, e um deles é esse daí, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. O que quer dizer isso? A gente sabe que, segundo a Constituição, a educação é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Aí você vai pensar assim, então, depois dos 17, a gente não tem mais direito à educação, né, que seria a aprendizagem ao longo da vida. Estamos nós aqui, todos com mais de 17 anos, mas continuamos estudando, porque agora a Constituição garante esse direito a gente. É a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ok? Isso já era previsto na LDB, só que virou um dispositivo constitucional. E isso é muito bom, porque um dispositivo constitucional, nenhuma lei no Brasil pode contrariar ele. Então, esse segundo princípio constitucional. Vamos para mais um princípio constitucional. Esse daí é bem clássico, mas é o típico direito que são aqueles direitos que, infelizmente, não acontecem, né? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O que esse inciso aí quer dizer é o seguinte: todas as pessoas, as crianças, independente de classe social, raça, etnia, religião, todos têm direito de igualdade de condições para o acesso e para a permanência na escola. Na lei é muito bonito. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O aluno, a criança, que tem o pai advogado, a mãe médica, que estuda num turno, no outro ele faz inglês, natação, balé, seja o que for. Será que essa criança ela tem a mesma condição de acesso, tudo bem porque é educação obrigatória, mas de permanência na escola, de uma criança que a mãe, mora a mãe com 5 irmãos, a mãe sai para trabalhar de madrugada, ele toma conta dos irmãos, e a mãe só chega à noite quando já está todo mundo dormindo. Será que essa criança tem as mesmas condições de permanência na escola do que essa outra, do outro caso? Não tem de forma nenhuma. Infelizmente não, né? Então, assim, é um dispositivo constitucional. O que quer dizer isso? Quer dizer que no mundo ideal que a gente espera, isso vai acontecer. Não acontece ainda e a gente sabe.
Agora, não é porque não acontece que a gente vai cruzar os braços e parar. A gente tem que tentar alcançar sempre esses objetivos aí. E um deles é esse, que todos tenham igualdade de condições de acesso e permanência. Todos são iguais perante a lei. Né? Mais um inciso, um princípio constitucional. Esse daí, em tempos de escola sem partido, é muito interessante. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Quem está aí com o áudio aberto, fecha o microfone para... Obrigado. Depois, se vocês quiserem falar, podem abrir normalmente. Então, vamos lá. O que diz esse inciso? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Existe um projeto que tramitou na Câmara dos Deputados, tramitou por vários municípios e estados, chamado Escola Sem Partido. A intenção parece muito boa, só que, na verdade, ele procura tolir determinados assuntos da escola. Um deles, que é, por exemplo, que seria estudos sobre educação sexual. Né? Só que a Constituição, ela prevê a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E o próprio Supremo Tribunal Federal já derrubou isso. Não se pode limitar o ensino, porque constitucionalmente existe esse inciso aí. Um dos princípios constitucionais é a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar. Então, o fato de eu não gostar de determinado assunto não implica que esse assunto não deva ser ensinado. A Constituição diz exatamente ao contrário. Tá? Então, princípio importantíssimo da Constituição. Outro princípio que complementa esse, e é muito importante também, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Aí são duas situações. Vamos para a primeira. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O que isso quer dizer? Não existe um método único que todo mundo tem que seguir. O governo federal não pode falar assim, ó, a partir de hoje todo mundo vai alfabetizar dessa forma. Não pode. A Constituição diz ao contrário. Existe o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, uma rede municipal, ela pode estabelecer um formato de concepção, por exemplo, para alfabetização. Só que isso deve fazer parte de um planejamento, de uma discussão, porque todas as ideias, elas podem e devem ser consideradas. Então, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, de métodos, de tudo, ele é protegido pela Constituição. Tá? E outra coisa, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Por que isso é importante estar no texto constitucional? Essa Constituição aí, que a gente tem hoje, ela foi promulgada em 1988. E quando se estava lá nas discussões acerca da Constituição, existiam aquelas alas, né, a gente sabe, mais progressistas e mais conservadoras. E tinha uma ala assim, bem radical, aqueles progressistas bem radicais, que eles achavam que a educação tinha que ser eminentemente pública. Não deveria existir ensino privado. A educação tinha que ser exclusivamente pública. Só que, eu acho que até pelo bom senso, essa ideia não foi adiante e entrou no texto constitucional a garantia da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ou seja, é permitido no Brasil as instituições públicas e privadas de ensino. Elas coexistem normalmente. Ok? A questão de elas coexistem normalmente, mas mais à frente a gente vai ver que existem critérios para ela existir, a educação privada. Tá? Outro inciso importante, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Isso quer dizer, pura e simplesmente o seguinte, não se pode cobrar pelo ensino público nos estabelecimentos oficiais. Então, existe né, um projeto para que, eu não sei se ele ainda está tramitando, que ele prevê que
as universidades possam cobrar dos alunos que têm condições para pagar. Não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado. A questão é, para fazer isso, tem que mudar a Constituição, porque a Constituição prevê gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais, certo? Seguindo. Olha que interessante e importante esse daí. A Constituição prevê valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas aqui na Bahia tem o REDA, o pessoal não entra por provas e títulos. O REDA é uma maneira de burlar a Constituição, né? Porque, assim, aí está bem claro na Constituição, o ingresso na carreira é exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Mas aí o que acontece para poder burlar isso? Você alega emergência, porque um concurso é um processo demorado, né? Precisa abrir uma licitação, precisa passar por todas as instâncias ali de controle do ente, precisa ter o processo de inscrição, precisa ter as provas de título, é um processo demorado. E muitas vezes a educação não pode esperar isso. Então se criou a figura da contratação de emergência. O grande problema é que tem lugares que estão em emergência há 20 anos, né? E não saem da emergência nunca. Quando o correto deveria ser abrir um concurso público de provas e títulos, como prevê a Constituição. Outra coisa bem importante prevista na Constituição, plano de carreira aos profissionais da rede pública. E muitos municípios não têm esse plano de carreira. Então, está na Constituição, mas muito município, muito estado se faz de morto, né? Finge que não está vendo. Nesses casos, a gente sabe que é um direito previsto em Constituição. Não é nem em lei, é na Constituição. Outro inciso, esse daí é bem interessante da gente falar, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, vamos passo a passo. Vou começar por trás, vou começar pelo na forma da lei. Vocês já repararam, inclusive aquele primeiro artigo que a gente viu, tem esse termo aí, na forma da lei. O que isso quer dizer? Que a Constituição garante alguma coisa, mas a regulamentação, o que é a regulamentação? É os detalhes como isso vai acontecer, eles precisam ser definidos numa lei posterior. Então, toda vez que tiver lá assim, garanto isso, na forma da lei, quer dizer o quê? Está garantida aquela situação. Mas a regulamentação, dizer como acontece, quando vai ser, quantidade, tudo isso é previsto numa lei posterior, chamada lei complementar. Tá? Então, isso é o sentido desse termo aí na forma da lei. Aí vem assim, gestão democrática do ensino público. A gente, às vezes, para e pensa assim, gestão democrática, quando a gente fala em gestão democrática, a primeira coisa que vem à cabeça da gente, o que é? Eleição para diretor, né? Então a gente fala, gestão democrática, eleição. Só que assim, gestão democrática não se restringe à eleição para diretor. Assim como democracia não se restringe à eleição, né? Vocês devem estar vendo aí, quem acompanha jornal, televisão e tudo, internet, que lá, né, em Belarus, na Europa, antiga Bielorrússia, o presidente lá é um ditador que já está há mais de 25 anos no poder e teve uma eleição fraudada, que ele foi reeleito com 80 e pouco por cento dos votos. Então, você vai falar assim, é uma democracia porque tem eleição? Não, não é uma democracia. Então, democracia não é sinônimo de eleição. Essa gestão democrática que está prevista aí no artigo 215, desculpa, no artigo 206, fala sobre democracia no espaço da escola pública. Isso se concretiza como? Através dos conselhos escolares, através das associações de pais e mestres. Por quê? Geralmente esses órgãos, né, esses colegiados são compostos por representante dos pais, representante dos professores,
representante dos alunos, representante dos funcionários da escola. Então, dentro daquele colegiado, está a representação de todo mundo, né? Então, isso é democracia, é todo mundo ter voz. Não é só o diretor que vai dizer o que vai acontecer. Inclusive, para o diretor é muito melhor ter esse suporte, porque, na verdade, quando ele decide alguma coisa, ele decide respaldado pelo conselho escolar, pela associação de pais e mestres. Então, isso dá muito mais segurança para o gestor. Segurança, inclusive, jurídica, porque se tiver que responder lá na frente, ele pode falar assim, resolvi amparado na decisão do conselho escolar ou da associação de pais e mestres. Tá? Então, sim, tem esse último inciso aí que vai gerar uma discussão, não hoje, na próxima aula a gente vai voltar a falar disso. Garantia de padrão de qualidade. Esse inciso aí, assim, quando você vê, você fala assim, nossa, que legal, a Constituição garante padrão de qualidade para a educação. Tá, só que o que é qualidade? Qualidade para mim é uma coisa, qualidade para vocês é outra. Cada um tem uma noção de qualidade aqui, né? Então, quando eu falo garantia do padrão de qualidade, é uma coisa muito genérica. Eu preciso definir, tá, mas quais são os padrões da qualidade, né? Eu, por exemplo, posso ir num restaurante e falar para você assim, ó, pode ir lá, porque é maravilhosa a qualidade deles. E vocês podem ir achar uma porcaria. Por quê? É uma coisa muito pessoal. E a ideia de garantir um padrão de qualidade, ela é ótima, né? Todo mundo quer um padrão de qualidade. Mas que padrão é esse? Né? Como é isso? Isso precisa ser delimitado. Então, é um inciso importante, mas um inciso vago. Garantia de padrão de qualidade. Ok? Então, assim, esses são os princípios constitucionais do ensino. Alguma observação, alguma dúvida? Algum comentário? Por favor, não me deixem falando sozinho. Professor, explique novamente o último, que eu não entendi direito. A garantia do padrão de qualidade? Isso. Então, a Constituição, ela garante um padrão de qualidade, certo? Mas o que é padrão de qualidade? A ideia do legislador, quando escreveu esse artigo, era garantir um ensino de qualidade. Ótimo. Mas a partir do momento que você fala garantia do padrão de qualidade, mas você não especifica o que é qualidade, por exemplo, a qualidade vai ser, as salas de aula vão ser equipadas da seguinte forma. Tinha que ter, não, obviamente, nesse inciso, mas isso era para estar delimitado, né? E não é delimitado. Então, fica uma coisa muito vaga. Ou seja, tem uma garantia na Constituição, mas ela é vaga, não é uma coisa concreta. Ok? Ficou claro aí? Sim, ficou. Agora sim. Ótimo. Então, vamos partir. Oi. Professor Alex, em relação ao primeiro item, esse piso hoje realmente já existe? Esse piso salarial? Existe. É a Lei 11.738. Na quinta aula a gente vai ver essa lei todinha. Até porque essa lei, ela é uma lei importante, porque é chamada Lei do Piso, mas é também a lei que garante, o pessoal fala assim, a lei que garante planejamento, né? Não é, na verdade, planejamento. A lei garante que 2/3 da carga horária, ou melhor, que 1/3 da carga horária vai ser em atividades de não interação com os alunos. Não, ou seja, se o professor tem uma carga horária de 30 horas, ele só pode interagir com os alunos 20. As 10 restantes, ele tem que fazer atividades sem aluno. Aí pode ser planejamento, pode ser centro de estudos, pode ser um curso, pode ser reunião de pais, só não pode ter aluno. Tá? Isso daí não está falado na Constituição, isso está falado na Lei 11.738, que a gente vai ver mais à frente. Tá bom? Vamos seguir, então. Alexandre? Oi. Não sei se ele tem respaldo nessa legislação, mas tem um documento que eu recordo que eu já utilizei no trabalho meu, Parâmetros de Qualidade da Educação. Aquele documento que fala sobre a instituição, metro quadrado por aluno. Você tem acesso a esse documento? Como é? Então, esses documentos, eles são documentos
orientadores, não são documentos normativos. Então, assim, por mais que eles existam, os municípios e os estados não são obrigados a cumprir, porque eles são orientadores. É como se dissesse assim, ó, seria muito interessante se fosse assim, só que ele não tem força para te obrigar a ser. O ideal seria que isso fosse... se fosse uma resolução do Conselho Nacional de Educação, teria força de lei, mas não é. É só uma orientação. Agora, os municípios e os estados têm autonomia para definir isso. Eles podem estipular isso através de legislação ou através de resolução dos conselhos. Mas nem todos têm. Ok? Ok, obrigada. Vamos seguir, então, para o artigo 207. O artigo 207, ele fala sobre o ensino universitário. E o muito interessante dele, né, o básico dele, é falar sobre a autonomia universitária. O que quer dizer isso? As universidades, elas têm autonomia didático-científica, ou seja, a universidade mesmo é quem define as suas linhas de pesquisa, os seus cursos, etc. Ela tem autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Então, é ela quem define quem ela vai contratar, quando, como, tudo isso é uma questão de autonomia universitária prevista na Constituição. Há um tempinho atrás, o ex-ministro da Educação, né, que ninguém merecia cá entre nós, ele soltou uma pérola dizendo que deveria ter mais medicina, engenharia e menos sociologia, filosofia. Na verdade, isso é uma ignorância muito grande, né? Porque, assim, se a gente não tivesse os filósofos, os sociólogos, os antropólogos, a gente não teria essas outras ciências que se acha que são mais importantes, né? Como a engenharia, como a medicina e tudo, porque essas ciências, elas nasceram justamente fruto de discussão filosófica, de discussão sociológica, de discussão antropológica. Então, assim, não se pode diminuir um para que o outro seja melhor. Ao contrário, você tem que fortalecer todos, né? E, além de tudo isso, de ser uma grande burrice, as universidades, elas têm autonomia universitária. O Ministério da Educação não pode chegar e falar assim, ó, a partir de hoje não vai ter mais esse curso. Não existe isso. O artigo 207 da Constituição, ele assegura autonomia universitária às instituições, certo? E outra coisa muito importante no artigo 207 é o tripé no qual se funda a universidade: ensino, pesquisa e extensão. A gente chama, né, que isso é um tripé em cima do qual está apoiada a universidade. Ensino, porque é a razão de ser de uma universidade, né? Passar o conhecimento. Pesquisa, porque é através da pesquisa que se desenvolve a sociedade. Então, a universidade está ao lado da sociedade, o desenvolvimento da pesquisa, para a evolução dela. E extensão, porque a universidade não é fechada só para ela. Ela é aberta para toda a sociedade. Então, a extensão é uma forma da universidade conversar com o público externo. Então, é em cima da pesquisa, do ensino, da pesquisa e da extensão, que está fundada a universidade. Isso daí é uma questão constitucional, né? E é uma questãozinha também, típicas pegadinhas de concurso. Então, é importante ficar atento nisso, ok? Aí, vamos lá. Assim como o artigo 206 era muito importante, porque ele falava dos princípios constitucionais, o artigo 208 é importantíssimo e também é fruto de várias questões de concurso, porque o artigo 208, ele especifica as garantias que são previstas na Constituição, né? O artigo 208, ele fala da efetivação do dever do Estado com a educação a partir das seguintes garantias. Então, a partir dessas garantias que a gente vai ver agora, é que se dá a concretização do dever do Estado com a educação. Por isso, elas são tão importantes. Então, vamos lá para a gente ver quais são elas. A clássica, questão de concurso.
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive sua oferta gratuita, para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, vamos lá, passo a passo. Educação básica obrigatória e gratuita. O que quer dizer isso? A gente viu lá na Constituição de 1824 que era previsto, né? A Constituição de 1824 previa apenas a instrução primária. A Constituição de 1988, ela prevê a educação básica, obrigatória e gratuita. Educação básica é composta de quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí você vai falar assim, então se garante educação básica desde os 0 anos de idade, porque de 0 a 3 anos é a creche. Não. A garantia constitucional é dos 4 aos 17 anos. Então, a gente tem 4 e 5 anos a pré-escola, são 2 anos de pré-escola na educação infantil, são 9 anos do ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos, e são 3 anos de ensino médio, dos 15 aos 17. Isso quer dizer que qualquer criança ou adolescente até os 17, qualquer um deles, nessa faixa etária, tem que estar obrigatoriamente matriculado na educação básica. Obviamente que tem casos de alunos que terminam até antes dos 17, aí tudo bem, tranquilo. Agora, dos 4 aos 17 anos, eles precisam estar obrigatoriamente matriculados. Senão, quem vai responder é o pai, é a mãe, são os pais. Por quê? Voltando lá a um princípio constitucional, a educação é o direito de todos e dever do Estado e da família. Se a família não matricula, a família é responsabilizada. Agora, se a família for lá procurar e não tiver vaga, o Estado é responsabilizado. Então, é obrigação dos dois. Então, educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. E que é isso? Educação de jovens e adultos. Então, está assegurada na Constituição que quem lá... eu estudei há muito tempo atrás, tive que largar para trabalhar, numa época que a educação básica ainda não era obrigatória, e só que eu quero voltar a estudar. Isso é garantido na Constituição. Então, o poder público tem que oferecer educação de jovens e adultos, justamente para essas pessoas que não tiveram acesso na idade própria, nessa idade que ele deveria ter concluído. Ok? Importantíssimo isso, tá? A idade constitucional, não pode esquecer nunca, dos 4 aos 17. Vamos seguir. Próxima garantia, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Aí vamos lá. A gente sabe que na década de 90, houve assim, uma evolução muito grande da educação no Brasil. O ensino fundamental ele praticamente se universalizou, né? Praticamente a gente está muito próximo da universalização. A gente pode dizer que está universalizado, né? Está quase próximo a 100%. Só que o ensino médio ainda é um desafio muito grande. Assim como ele é um desafio, poderia estar aqui na Constituição justamente o seguinte, ensino médio gratuito, universalização no ensino médio, e não progressiva. Só que isso seria um desafio muito grande, seria uma letra morta. Não seria possível acontecer de uma hora para outra. Quando a Constituição fala progressiva universalização, é porque ela sabe que o ensino médio é uma etapa muito difícil, porque grande parte dos alunos já começa a entrar na idade do mercado de trabalho e fica uma competição muito complicada. Então, o que a Constituição prevê? A progressiva universalização, que ao longo do tempo o ensino médio vai se expandindo de tal forma que todos tenham acesso num futuro, né? Então, ele prevê a universalização. Hoje, o número de matriculados no ensino médio, se eu não me engano, está por volta de 59% a 60%. Então, assim, ainda tem um número muito grande de jovens que deveriam estar matriculados no ensino médio e não estão. Ok? Próxima garantia constitucional. Opa, esse daí é bom. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Vocês já viram aí que eu até negritei, né? Antes disso, eu vou fazer só uma observação. A gente sabe que hoje não se fala mais portador de necessidade, né? É uma nomenclatura que já não se usa mais. Só que, como a Constituição é de 1988, ainda se usava nessa época. Então, o que essa garantia diz? O atendimento educacional especializado garante a todos as pessoas com deficiência. Esse atendimento educacional especializado é aquele que é efetivado dentro das escolas por um professor de educação especial, ou quando não existe esse profissional, deve ser feito pelo professor, né? Aí você vai falar assim, deve, mas não é. Verdade, deve, mas não é. Só que deveria ser. Por quê? Eu trabalhei como psicopedagogo em Camaçari, um centro de referência em educação, não, um centro de referência em reabilitação. E lá a gente atendia autistas, síndrome de Down, paralisia e todas as outras crianças em processo de reabilitação. E assim, eu posso dizer para vocês que eu tinha mais ou menos uns 40 pacientes e nenhum era igual ao outro. Eu não conseguia, não é nem que eu não podia, eu não conseguia repetir o mesmo método de abordagem em um para outro. Porque, assim como as deficiências são diferentes, as crianças também são diferentes. Então, não adianta falar assim, eu não vou trabalhar com educação especial porque eu não fiz o curso. Primeiro curso você pode fazer, né? Eu acho que é fundamental a pessoa conhecer as deficiências e tudo. Agora, não é o curso que vai te ensinar a trabalhar com todas as crianças, não. É a prática. Porque o curso ele vai te dar as noções gerais, você vai entender quais são as principais deficiências, né? Quais são as causas, se são motoras, se são cognitivas, mas é a prática que vai te orientar como vai ser a abordagem, né? A primeira vez que, na minha sala de aula, quando eu ainda estava em sala de aula, né, na educação básica, a primeira vez que viraram para mim e falaram assim, vai ter um aluno surdo-mudo na sua sala. Eu fiquei desesperado, eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Né? E assim, eu acabei me adaptando, ele fazia leitura labial. Só que aí você tem que fazer, se ele faz leitura labial, você tem que falar olhando para ele. Então, são coisas que você vai aprendendo com o tempo, são situações que você vai aprendendo, e os alunos aprendem a linguagem de sinais muito rápido. Então, são todas essas situações que são extremamente importantes, não apenas para o professor que tá agindo ali, mas, sobretudo, para as outras crianças também. E aí, por isso, vem essa questão aqui, preferencialmente na rede regular de ensino. Por quê? Tem o microfone aberto aí, gente. Preferencialmente na rede regular de ensino. O que isso está dizendo? Que as crianças com deficiência, não apenas crianças ou adolescentes com deficiência, eles devem ser preferencialmente matriculados na rede regular de ensino. Há um tempo atrás, existia uma verdadeira segregação, né? Existiam as escolas especiais e as escolas ditas normais. As escolas especiais eram para as pessoas com deficiência e as escolas normais para as crianças ditas normais. A Constituição ela mexeu com isso daí, porque a questão principal que a Constituição prega é a inclusão. Então, as crianças precisam estar incluídas na rede regular de ensino. Agora, não adianta ser uma inclusão de brincadeira, né? Um outro exemplo que eu cito também, eu tinha um paciente lá em Camaçari que ele tinha paralisia cerebral. E o comprometimento cognitivo dele era imenso, ele não falava. A idade mental dele era de uma criança de 2, 3 anos de idade. Só que ele estava inserido na escola regular, né? Muito legal, ele precisa estar inserido na escola regular, ele precisa estar convivendo com crianças da idade dele. Isso é bom para ele e é bom para as outras crianças. Só que aí eu fui fazer uma visita na escola dele, e quando eu cheguei lá, ele estava num cantinho, assim, as crianças brincando, ele lá num cantinho com a folha de papel, que era a mesma atividade que as outras crianças estavam fazendo. Eu não me lembro qual era a atividade, mas assim, substantivo, adjetivo,
Aquilo ali não tinha sentido nenhum para ele. Então, na verdade, aquilo ali era uma inclusão de brincadeira, né? Era uma inclusão pro forma. Porque, na verdade, ele não estava sendo incluído. Ele estava excluído ali dentro. Então, talvez fosse até pior para ele estar incluído dessa forma do que se ele tivesse numa escola que pudesse atender ele de maneira específica. Só que eu não acredito que a escola especial seria melhor para ele. A escola regular é melhor para ele, sim, mas com atendimento educacional especializado. O que é isso? A atividade do aluno precisa ser adaptada. Eu estou trabalhando aqui substantivo, adjetivo, aquele aluno não alcança isso. A gente tem que pensar, existe um mito, né, que o professor tem que dar conta de tudo, que todo mundo tem que aprender, só que isso é contra a lógica, porque nem todo mundo vai aprender tudo, principalmente quando a gente fala de pessoas com deficiência. Tem pessoas que têm um comprometimento cognitivo que vão impedir que elas alcancem, que elas ultrapassem certo limite. Lá em Camaçari ainda, eu tinha um outro paciente, ele era também paralisado cerebral, e assim, era um trabalho complicadíssimo com ele. E um dia, depois de uns 6 meses já, a mãe chegou lá para mim, agradecendo, né, a equipe inteira, porque era uma equipe multifuncional, psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, porque ele, assim, no dia, ele pegou um pedaço de manga e comeu sozinho, coisa que ele não fazia. Então, olha o tipo de evolução que é comemorado dependendo da criança que a gente está abordando, né? Então, assim, o atendimento educacional especializado nada mais é do que adaptar as atividades, adaptar a situação pedagógica ao que aquele aluno alcança. Uma condição lá, por exemplo, citando ainda esse exemplo do menino que estava lá, do meu paciente que estava lá, isolado na sala. A professora não podia dar um papel para ele de substantivo adjetivo. Ela podia dar uma massa de modelar, ela podia dar alguma atividade lúdica para ele, um jogo de caixa, alguma coisa, porque isso ia estar colaborando com ele para quê? Coordenação motora, ia estar colaborando também para o desenvolvimento cognitivo. Então, assim, isso é adaptação curricular, isso é atendimento educacional especializado, tá? Então, a Constituição, ela prevê isso na rede regular de ensino, preferencialmente. Agora, existem casos que podem ser atendidos nas escolas especiais, mas preferencialmente na rede regular de ensino. Ok? Até aí, alguma pergunta, alguma observação? Está todo mundo muito Sim, Alexandre. Essa questão dos institutos, os AE, eles auxiliam o professor ou somente atende o aluno, dá um suporte também para o professor? As duas coisas. O atendimento educacional especializado, ele tem a função de dar suporte assim, não é deixar lá junto na sala com ele, não. Mas assim, professor tem determinada atividade, né? E esse AEE, ele atende, vamos supor, 3 alunos desse professor. Então, o AEE, o profissional da educação especial, vai junto com o professor orientar para as atividades adaptadas para esse aluno, né? E esse aluno, muito provavelmente, ele vai ser atendido numa sala de recursos multifuncional, que deve acontecer no turno oposto ao que o aluno estuda. Então, se o aluno estuda pela manhã, ele deve ser atendido na sala de recursos à tarde, e vice-versa. A gente vê um monte de escola aí, umas situações que são ilegais, que é tirar o aluno da sala de aula para mandar ele para a sala de recursos. Isso é ilegal, porque a lei... Eu trabalho assim. Mas é totalmente legal. A lei fala exatamente ao contrário. O aluno deve ser atendido no contraturno na sala de recursos. Porque se você faz isso, você está, na verdade, primeiro, uma questão financeira. Aluno da educação especial, ele, se for de escola pública, ele é pago 2 vezes. Ele é pago pelo regular e ele é pago pela educação especial. Se você tira ele do regular para botar na educação especial, você está recebendo por 2 serviços e está dando 1.
E outra coisa que é uma questão legal, do direito. Ele tem direito à educação regular. Como é que você tira ele da educação? Ele tem, detalhe, ele tem direito à educação regular e à educação especial. Como é que você tira ele de um para colocar no outro? Então, é errado. Não apenas errado, é ilegal. Certo? A sala de recurso multifuncional, ela deve funcionar sempre no contraturno. A gente sabe que tem um monte de lugar aí que faz as famosas gambiarras, só que são ilegais. Você pode até fazer, mas sabendo que é ilegal. Ok? Agora, tem algum documento, além da Constituição, tem algum outro documento que LDB, obriga o município a fornecer o atendimento no ZAE? LDB, referências curriculares nacionais para educação, tem vários. Plano Nacional de Educação, várias legislações que obrigam essa situação, tá? Inclusive, a maioria dos municípios recebe recurso para isso, tá? Eles recebem recurso. Aí a grande questão, recebe recurso, não faz. Aí que mora o problema, né? Isso mesmo. Vamos seguir, então, para a próxima garantia. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Então, assim, a Constituição, ela garante a educação infantil para as crianças de 0 a 5 anos. Ela garante, mas ela não torna obrigatória a creche. Percebam que o obrigatório é dos 4 em diante. Então, a gente tem a creche, que funciona dos 0 aos 3 anos, que é garantida pela Constituição, mas não é obrigatória. O que quer dizer isso? Como é que pode ser uma coisa garantida, mas não ser obrigatória? Ela garante que o poder público vai oferecer. Ela só não pode obrigar que seja para todos. Isso é o que é garantido na Constituição. Então, ela garante a creche, ao mesmo tempo que ela garante a pré-escola, ela também obriga. Então, dos 0 aos 5 anos de idade, é garantido a educação infantil pela Constituição. Ok? Seguindo, mais uma garantia. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Isso daí é o inciso que praticamente ele valida os vestibulares, o acesso ao mestrado, ao doutorado, porque assim, ele diz que o acesso à educação básica é obrigatório e gratuito. Só que aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa, da criação artística, é segundo a capacidade de cada um. Então, assim, eu não posso fazer com que todo mundo que queira vá estudar medicina, né? Os níveis mais elevados de ensino são as pessoas com mais capacidade dentro daquele grupo. Assim como na pesquisa, eu quero pesquisar a cura do coronavírus, da Covid. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho conhecimento dessa área. Precisa que as pessoas com mais capacidade nessa área tenham acesso a esses níveis mais elevados de ensino. Ok? Garantia constitucional também. Outra garantia importantíssima, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Reparem que a gente não está falando daquela educação de jovens e adultos em tempo menor, em tempo reduzido. A gente está falando do ensino regular. O ensino regular nada mais é do que o ensino da manhã ou da tarde acontecendo à noite também. Ou seja, todos têm direito ao acesso a esse tipo de ensino. Porque se você tem um trabalhador que trabalha de segunda a sexta, manhã e tarde, como é que ele vai estudar? Ele precisa do ensino noturno regular. Então, essa oferta é garantida pela Constituição, ou seja, o poder público é obrigado a oferecer ensino noturno regular. Não apenas por esse inciso aqui não, tá? Mas por vários outros. Aquele lá que falava da garantia de aprendizagem ao longo da vida, o outro que falava aqui lá no início que a gente falou da educação básica obrigatória, inclusive para os que não tiveram acesso na idade certa, e por aí vai. Então, oferta de ensino noturno regular é uma garantia constitucional para todos. No caso, professor, seria o EJA? Sim, Esse? educação de jovens e adultos. Certo.
né? Passou dos 18 anos, ou melhor, passou dos 17 anos, completou 18, já é considerada educação de jovens e adultos. Tá? Seguindo, próximo inciso, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O que garante a Constituição aqui? Que todas as crianças, adolescentes matriculados na educação básica têm acesso a programas suplementares de material didático escolar, Plano Nacional do Livro Didático, entre outras situações de material didático. Transporte, Programa Nacional de Transporte Escolar. Alimentação, PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou seja, os municípios, os estados, eles recebem recursos para isso, ou eles têm recursos carimbados para fazer isso. Assim, é uma garantia constitucional que tenha merenda na escola para a criança, que eles recebam livro didático, que caso eles residam longe da escola, é uma garantia constitucional eles terem o transporte escolar, se não tem aquele ônibus exclusivo, mas tem a gratuidade do transporte. Então, isso são garantias constitucionais, né? Se todo mundo tivesse noção das garantias constitucionais, hoje, provavelmente, a gente seria muito mais avançado como país, né? Só que a maioria das pessoas não sabe. Eu inclusive, acho que ensinar a Constituição deveria ser tema da escola fundamental, da escola básica. Devia começar a estudar o ensino fundamental lá nos primeiros anos de escolaridade. Desculpa, devia começar a estudar a Constituição lá nos primeiros anos de escolaridade. Justamente para que a gente conheça os nossos direitos. Porque eu posso garantir que, inclusive, muitos de vocês aqui pode ter uma coisa ou outra que você falava, isso eu não sabia que era direito. Mas é direito e como é direito deve ser cobrado. Ok? E a última garantia. Esse daqui não é nenhuma garantia, perdão. Isso daqui é um parágrafo desse artigo 208. E o importantíssimo dele é o seguinte: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que isso quer dizer? O ensino obrigatório e gratuito é um dever do Estado. E o governante que não fizer isso está sujeito a ser responsabilizado. Porque o ensino é um direito público subjetivo. Então, todos os governantes, eles têm a obrigação de oferecer o acesso obrigatório e gratuito. Por isso que, se por um acaso vocês tiverem assim, eu tenho um filho de 5 anos, mas não consegui vaga na escola. Não existe isso de não conseguir vaga na escola. O poder público, ele tem que matricular. Não tem vaga em nenhuma escola do município, então ele tem que pagar uma escola privada para a criança estudar. Isso daí é líquido e certo. Se por um acaso o pai ou a mãe for na justiça, na mesma hora ela consegue uma liminar para obrigar o Estado a matricular o filho. Se não for na rede pública, é na privada. Já vi, inclusive, vários casos desses. Ok? Direito público subjetivo, o poder público é obrigado a oferecer. Seguimos? Até aí, tudo bem? Dúvidas, observações? Olhei aqui rapidinho, não tem ninguém ainda com cara de pânico, não. Então, podemos seguir. Vamos para o... Aqui agora, não que eles sejam menos importantes, tá? Mas eu vou resumir agora cada um desses artigos constitucionais, até porque muitos deles vão voltar em aulas seguintes, tá bom? Então, vamos para o artigo 209. O artigo 209, ele praticamente repete um daqueles princípios constitucionais, né? Ele fala sobre a educação privada. Ele diz o seguinte: o ensino é livre à iniciativa privada, desde que sejam cumpridas as normas gerais da educação e que o poder público autorize e avalie periodicamente. Lembra que eu falei lá da coexistência de instituições públicas e privadas? Que elas podem existir, mas elas têm que seguir
uma regra, é isso aqui, né? A Constituição, ela fala, o ensino é livre, a iniciativa privada. Você quer montar uma escola, pode montar, seja de educação infantil, seja de educação básica, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, você é livre para montar, desde que você cumpra as normas gerais da educação, que você seja autorizado pelo poder público para isso, tá? E, periodicamente, seja avaliado também. É um dever do poder público, inclusive isso. É um dever da iniciativa privada atender a isso, e é um dever do poder público fazer isso. Okay? Esse é o artigo 209. Vamos para o artigo 210. Esse é importantíssimo. Ele está muito resumido aqui, porque nas duas próximas aulas a gente vai falar de LDB. E esse artigo 210, ele está totalmente destrinchado na LDB. Então, a gente vai conversar sobre ele muito mais detalhadamente nas próximas aulas. O artigo 210, ele assegura um conteúdo mínimo no ensino fundamental. Vou falando aos poucos, vou destrinchando. Assegura um conteúdo mínimo no ensino fundamental. Base Nacional Comum Curricular, né? Foi através da base que foi promulgada, que foi aprovada agora em 2018, que esse inciso constitucional foi cumprido. Um conteúdo mínimo no ensino fundamental. Por que o conteúdo mínimo? Porque assim, a gente sabe que a própria LDB, ela prevê que cada município, cada estado, de acordo com as suas características regionais, eles podem inserir conteúdos, disciplinas e tudo. Por exemplo, em Santa Catarina, né, que é um estado com forte tradição de colonização alemã, tem algumas redes municipais que têm oferta da língua alemã, né? Então, assim, não é uma situação muito comum, por exemplo, aqui na Bahia, né? Porque a gente não tem uma colonização alemã aqui na Bahia. Mas características regionais daqui podem ser contempladas nesse currículo. Agora, existe um mínimo que deve servir para todo o Brasil. Para que isso? Porque se eu moro lá no Rio Grande do Sul e eu decidi me mudar para o Amapá, é a garantia que pelo menos o mínimo está sendo trabalhado naqueles mesmos anos de escolaridade. Ok? Então, isso foi contemplado com a Base Nacional Comum Curricular. O mesmo artigo 210, ele inclui o ensino religioso como disciplina facultativa. A LDB, ela vai um pouco mais além. Ela inclui o ensino religioso de matrícula facultativa, mas de oferta obrigatória, né? Ela delimita mais isso daí. Então, o artigo 210, ele inclui o ensino religioso como disciplina facultativa, ou seja, a escola vai oferecer, mas eu só vou me matricular se eu quiser, tá? E estabelece que as aulas serão ministradas em língua portuguesa, com um detalhe, assegurando aos indígenas o direito à língua materna. Isso caiu, inclusive, num concurso recente, né? Qual das questões ali era falsa? E uma das questões falava que a língua indígena ela é respeitada, mas ela não pode ser trabalhada. Não pode ter aula na linguagem indígena. Isso é falso. A Constituição ela assegura aos indígenas o direito à língua materna, né? Podemos seguir? Vamos embora. Sim. Esse artigo 211, vocês vão ver que eu negritei tudo aí, quase tudo, porque esse artigo 211, ele fala de duas coisas muito importantes. Uma, na verdade, duas não, ele fala de três coisas importantíssimas. Uma é o regime de colaboração, que eu já tinha falado para vocês, né? O regime de colaboração é o seguinte: o artigo 211, ele define a competência dos entes federados. Quais são os entes federados? Município, Estado e União. Então, o artigo 211 fala assim, ó, a União ela vai ser responsável pelo ensino superior,
os estados vão ser responsáveis pelo ensino médio e os municípios vão ser responsáveis pelo ensino fundamental e pela educação infantil. Só que, ao mesmo tempo que ele delimita isso, ele estabelece um regime de cooperação. O regime de colaboração, o que quer dizer isso? O município, ele é constitucionalmente, ele precisa oferecer a educação infantil e o ensino fundamental. Só que a gente sabe que tem muitos municípios que não têm recurso para isso, que não têm condições. Então, o que vai acontecer? O Estado precisa ajudar esse município, seja oferecendo financeiramente, seja oferecendo as turmas do ensino fundamental, porque a educação ela é um dever do poder público. Então, os entes federados têm que conversar entre si para prover isso. A população ela não é culpada se o município tem ou não tem dinheiro, se o Estado tem ou não tem. Por isso que se coloca o regime de colaboração. Cada um tem sua competência, só que todos têm que trabalhar em conjunto para oferecer educação. Então, essa daí é a importância do regime de colaboração e do artigo 211. Agora, o artigo 211, ele acrescenta uma questão importantíssima, que é o custo aluno-qualidade. Então, lembra que a gente falou um padrão de qualidade, garantia de padrão de qualidade? Isso daí está começando agora a ser delimitado com o custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade ele foi recém-aprovado pela emenda constitucional 108, a famosa emenda do Fundeb, né? Ele fala o quê? Que o padrão mínimo de qualidade vai considerar as condições adequadas de oferta e vai ter como referência o custo aluno-qualidade, pactuado em regime de colaboração, na forma disposta em lei complementar. Isso daí, o que acontece? Esse custo aluno-qualidade nada mais é do que um cálculo que é feito de qual é o valor mínimo que deve ser repassado aos entes federados, ao município ou ao Estado, para que os alunos tenham um mínimo, né, uma garantia mínima de qualidade. Aí vão entrar escolas bem equipadas, escolas com banheiro. Por incrível que pareça, grande parte das escolas do Brasil não tem banheiro, não tem água encanada, né? Mas na internet a gente está sonhando. Quando tem um monte de escola que nem banheiro tem, né? Então, o objetivo do CAC, que é o custo aluno-qualidade, é justamente isso. É fomentar a educação para se construir um padrão mínimo de qualidade. Isso daí a gente vai voltar a falar quando a gente falar da emenda constitucional 108, né? Que é a emenda que transformou o Fundeb numa questão constitucional. Então, vamos seguir. Aqui eu inverti. Esse artigo 212, na verdade, tem o 212 e o 212A. Aqui ficou ao contrário, mas não tem problema não. O artigo 212A é um artigo novo. Ele foi criado agora, pela emenda constitucional 108, que foi aprovada agora, há pouco tempo, que é a emenda que criou o Fundeb, né? Eu coloquei aqui bem resumido, porque a gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso, né? Sobre o novo Fundeb. Só que algumas coisas são muito importantes. O Fundeb ele é composto, ele é uma cesta composta por receitas de vários impostos. Então, 20% das receitas desses impostos compõem a cesta do Fundeb. E a União ela vai complementar com, no mínimo, 23% esse fundo. Tá? Então, a gente vai ver detalhadamente, porque existem esses 23%, tem 10% de complemento tal, 10,5%, a gente vai ver com calma depois. Agora, o mais importante disso daí, e que é uma questão de concurso, que sempre caiu, e agora modificou, e é preciso estar muito atento, é o seguinte: vocês se lembram que o Fundeb, quem já estudou, dizia que 60%, pelo menos 60% do Fundeb, deve ser usado para pagamento dos profissionais de educação. Era assim que dizia? A nova lei, né, o novo artigo constitucional, ele diz o seguinte, que não é mais 60%, é no mínimo 70% do valor do Fundeb que os municípios, que os estados recebem,
deve ser usado para o pagamento dos profissionais de educação. Então, uma mudança importantíssima. Deixou de ser 60% e agora é 70%. Não esquecer disso daí. Ok? Vamos para o 212 agora, que eu acabei pulando. 212, o mais importante é isso daí. É aquelas famosas coisas para não se esquecer nunca mais na vida. Orçamento da educação. O que diz isso? O que diz o artigo 212 da Constituição? 18% do orçamento da União, no mínimo, deve ser usado na educação. É a famosa verba carimbada. 18% do orçamento da União tem que ser da educação. Se por um acaso o presidente da República se presta conta, né, ele fecha a conta de um ano, encaminhar essas contas para o Tribunal de Contas e for detectado que ele gastou 17,9% em educação, ele incorre em crime de improbidade administrativa. E, muito provavelmente, ele vai ser cassado, ele vai perder o mandato dele e, muito provavelmente, vai ficar inelegível por até 8 anos. Então, olha a importância disso daí. Tá? E nos municípios e nos estados, esse valor é de 25%. Eu conheço casos, inclusive, de prefeitos que foram cassados por causa disso, que não empregaram o mínimo de 25%, o mínimo constitucional de 25% na educação. Então, resumindo, municípios precisam empregar pelo menos 25% do orçamento na Constituição. Estados precisam empregar pelo menos 25% do orçamento na educação. E União precisa empregar pelo menos 18% do orçamento na Constituição. São verbas carimbadas, não podem ser mexidas. Ok? Seguindo, eu botei aqui o artigo 213 e o artigo 214 juntos, porque algumas situações eu preferi fazer um resumo aqui, porque o artigo 213 ele acaba sendo um artigo muito com questões que não interessam muito para a gente, são questões mais burocráticas. Então, eu resumi o artigo 213 e o artigo 214, porque eles prevêem justamente o quê? A existência de um plano nacional de educação. Esse plano nacional é um plano decenal, ele tem uma duração de 10 anos. Qual é o objetivo de, quando o pessoal estava fazendo a Constituição, o que eles pensaram? A educação ela precisa ser pensada a longo prazo. A gente não pode ter, o prefeito entrou, 4 anos, mudou o prefeito, muda tudo, mudou. A gente sabe que acontece assim, né? Mas não deveria, porque a ideia era criar um plano nacional de educação que durasse 10 anos, que era para você planejar a educação, você ver lá na frente onde você quer chegar. Né? E quais eram os objetivos desse Plano Nacional de Educação? São esses daí. Erradicar o analfabetismo. Nós ainda não conseguimos isso. Conseguimos caminhar bastante desde a Constituição. A gente ainda não conseguiu erradicar o analfabetismo. Universalização do atendimento escolar. Pelo menos no ensino fundamental a gente conseguiu chegar muito próximo, né? Mas o atendimento escolar como um todo ainda não conseguimos. É um dos objetivos do Plano Nacional de Educação. Melhoria da qualidade de ensino. Obviamente a gente quer melhorar a qualidade, mas a gente precisa de critérios específicos para isso. O Plano Nacional de Educação ajuda a gente com isso. Tá? A gente vai ver o Plano Nacional de Educação na 4ª aula e a gente vai ver as metas que são estipuladas lá. Formação para o trabalho. A escola ela não pode ser um fim em si mesma. Né? Você trabalha você estuda para você ter conhecimento, para você viver em sociedade, você estuda também para o trabalho. Então, a formação para o trabalho é um dos objetivos do Plano Nacional de Educação. Até porque a gente tem a educação profissional e tecnológica. Né? Então, um dos objetivos do PNE. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. É o crescimento do país, tanto no aspecto humano, né, na área das ciências humanas, quanto na ciência, quanto na tecnologia. Um dos objetivos do Plano Nacional de Educação é esse, né? É promover a pesquisa no Brasil, promover o incentivo à ciência,
promover a questão tecnológica, que o Brasil não seja um mero país que exporta banana e soja, né? Que o Brasil promova a ciência, promova a cultura de uma forma geral. E o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. A gente conseguiu isso, né? Educação como uma proporção do PIB. Está lá no Plano Nacional de Educação, e a gente vai ver isso lá na 4ª aula, ok? Encerramos aqui as questões da Constituição, do artigo 205 até o artigo 214. Voltamos agora à nossa programação normal, e aí quero ouvir de vocês se ficou alguma dúvida, alguma observação, alguma questão que vocês querem colocar em relação à educação, a forma como ela aparece no texto constitucional. Professor? Sim. Boa noite. Boa noite. É um assunto muito extenso, né? Verdade. É muita informação. Eu gostei do assunto, né? Já vi até algumas matérias dessas na faculdade. Só queria saber de uma coisa. Esse vídeo vai ficar gravado? Vai. Ele está sendo gravado. Ele vai ficar disponível lá na plataforma. Era o que eu até estava explicando para vocês. Vocês, lá na plataforma, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão ter acesso à plataforma. Lá na plataforma, vocês vão ter todo esse conteúdo que eu falei aqui hoje, vocês vão ter uma apostila com tudo isso lá, explicado, artigo por artigo, tá? Ao final, tem lá uns exercícios, inclusive, para fazer. Tem um texto complementar lá na plataforma, que é um texto falando sobre essa questão da educação no aspecto constitucional. E tem um vídeo lá pequenininho, de Direito à Educação. E também vai estar lá esse vídeo dessa primeira aula aqui. Todas as aulas vão ser gravadas e vão entrar lá na plataforma, até para vocês estarem revendo, tudo mais. Tá bom? É o teste que a gente está fazendo, né? Vamos ver se vai entrar, se vai dar certo. É bom porque não tem como absorver tudo essa informação em um... É muita informação. Só um momento. Só é muita que, informação. Assim, é complementado com as leituras, né? Porque, assim, por mais que vocês estejam ouvindo, por mais tudo, mas vocês precisam ler também, né? Pega lá, a apostila ela é pequenininha, mas ela está bem detalhada, essa questão constitucional lá. Então, eu, pelo menos, sou assim, eu não gosto de ficar lendo em tela, não. Eu imprimo, rabisco tudo para fazer minhas anotações. E, assim, caso... Né, eu sou antigo. Agora, caso vocês tenham ainda alguma dúvida, né, li aqui essa parte, eu não entendi. A gente tem um grupo. O grupo do WhatsApp é para isso, né? Falem lá, porque às vezes a dúvida de vocês é a dúvida de um outro colega, né? E o objetivo é justamente esse. Não tenham a vergonha, vou falar besteira, vão rir de mim. Isso daí a gente tinha quando a gente era do primário, né? Que tinha vergonha de falar e rirem da gente. Aqui não, aqui não tem isso. Até porque eu sempre falava para os meus alunos menores, e assim, você pode falar, porque aquele que está rindo provavelmente está com a mesma dúvida, só que está com vergonha, né? Então, fiquem à vontade para falar. Vários desses assuntos que a gente falou hoje, vocês vão ver que a gente vai voltar a falar dele em aulas posteriores, porque isso é a Constituição. A Constituição é a lei maior do país. Nenhuma lei pode contrariar o que está na Constituição. Então, todas as leis que vão ali abaixo da Constituição, que é o que a gente chama da legislação infraconstitucional, elas têm que obedecer à Constituição. Então, vocês vão ver que muita coisa que está lá na LDB, vocês vão falar, isso estava na Constituição também. Muita coisa que está na lei do piso, está na Constituição. E por aí vai. Então, a Constituição serve para dar essa introdução, mas mais para frente, isso vai tudo sendo detalhado. A Constituição é
É o básico e o detalhamento vem nas legislações posteriores. É Ok? o norte, né, professor? Oi? É o norte, né? A Constituição Federal, o norte, né? Ela é o norte e ninguém pode... É o norte mesmo, porque ninguém pode ir para o sul, não. Você sempre tem que ir olhando para a Constituição. Qualquer coisa que esteja, qualquer lei... Vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu vou no Supremo Tribunal Federal para discutir a inconstitucionalidade dessa lei. O que quer dizer isso? É alguma lei que foi aprovada que contraria o que está escrito na Constituição. Exemplo, escola sem partido. Né? Fizeram uma lei, tem um município de Santa Catarina que aprovou a lei municipal proibindo falar sobre gênero, sobre educação sexual dentro das escolas. Simplesmente foram até o Supremo Tribunal Federal alegando que a lei era inconstitucional, ela contraria a Constituição. E realmente contraria, porque existe a liberdade de aprender, ensinar e tudo. Então, pronto, acabou. A lei inconstitucional, ela não vale. Okay? Então, o objetivo da Constituição é realmente esse, dizer o que pode e o que não pode. E a legislação, depois, ela vai explicando as dúvidas posteriores. Lembrando, como eu falei lá no início da aula, na forma da lei. Na forma da lei, vai sendo tudo especificado. Ok? Eu só vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer da forma. Oi. Alguém falou? Você é um professor de excelência, viu? Bem explicado. Obrigado. Amo suas aulas. Também amo suas aulas, professor. Você é excelente. Parabéns. Não faço isso não, que eu fico sem graça. Quando a faculdade vai te contratar. Com certeza. Está precisando. Eu vou Está precisando de professor assim. É verdade, professor. Mas existem muitos professores, muitos, só que assim, a gente sabe que muitos professor não é uma profissão valorizada, né? Então, muita gente excelente larga o magistério para trabalhar em outros lugares que vai ser melhor remunerado. Inclusive, eu tinha vários colegas maravilhosos que não estão mais na educação, uma pena, né? Eu saí da educação, entre aspas, eu fui trabalhar no Ministério Público, mas como é vício, né, igual uma cachaça, eu voltei para a educação, não consigo ficar muito longe, não. Eu vou compartilhar com vocês atualmente... Poxa, não tem jeito. É cachaça isso daí. Eu vou compartilhar com vocês só para que vocês vejam como é que vocês vão fazer na plataforma, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui de novo, rapidinho. Tá. Vou compartilhar a tela inteira agora. Olha só, vocês estão vendo a tela aí? Estão vendo a hora? Não. Estão vendo? Não. O que está aparecendo aí para vocês? Não, Só está só o senhor, aparecendo por não, enquanto. professor. Então, calma aí. só a sua imagem. Vou compartilhar agora. Calma aí. Apareceu a hora aí? Ainda não. Agora. Não. Vai aparecer. Apareceu? Porque às vezes a internet está um pouquinho mais lenta aí, mas vai aparecer. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no site da Gestar Salvador. Mas eu ponho o link lá no grupo do WhatsApp. gestarsalvador.com.br. Aí, logo aqui em cima, aqui, ó, portal do aluno. Vocês vão clicar no portal do aluno. Aí, calma aí que mudou a tela. Eu vou para essa. Meu também ainda não, viu? Não apareceu? Me não mostrou ainda essa tela, não. Oi. Tem. Quando vocês entrarem O armário do fundo. agora, Gestar Salvador. Tinha também aqui nessa coisa aqui. Olha aqui, Giovana. Quando vocês clicarem lá no portal do aluno, vai Não, aparecer, Fábio, eu estou vão explicando. ser direcionados para aqui. Aí, ó, legislação. Me incomoda demais, velho. É só clicar aqui em cima, que aí vai ter, ó, tá vendo? O curso, tem a descrição do curso, parará, tudo direitinho, as aulas, e vocês vão ter o espaço para vocês aqui. Porque esse daqui, o meu não tá, porque, obviamente, eu já estou matriculado, mas vai ter um espaço aqui, matricule-se. Vocês vão clicar, vão preencher todos os dados, e aí vocês já vão ter acesso a, aqui, ó, aula 1, apostila, o texto complementar e o vídeo.
Daqui a provavelmente amanhã já vai aparecer aqui o vídeo dessa aula também. Ok? Olha aí, Fábio. Mas Parece que eu tô você vai brincando. botar o Olha link aí, no ó. grupo, é? Em cima da cama ou lá no armário. Lá. Vou botar o link no Aí, grupo. Fábio. Eu vi direito. Porque que às vezes pela internet vocês não conseguem, demora um pouquinho a tela e vocês acabam perdendo. Mas não se preocupa não, eu vou botar o link no grupo e se vocês tiverem dúvida, eu vou orientando vocês. Mas é simples, entrou no site Gestar Salvador, lá vocês vão clicar no portal do aluno, aí vocês vão ver lá já a aula de hoje, ok? A aula de hoje não, a aula de hoje vocês só vão ver amanhã. Se vocês entrarem lá agora e se matricularem, vocês vão ter o vídeo, a apostila, mas essa aula ainda precisa ir para lá. Provavelmente amanhã já vai estar, ok? Lembrando que sábado agora a gente tem a segunda aula. Vocês podem, por exemplo, é quarta-feira, tudo bem, a quarta-feira que vem tem a segunda aula de vocês, mas caso vocês tenham algum imprevisto e precisem assistir a aula no sábado, vocês podem normalmente, tá bom? Essa divisão em turma de sábado e turma de quarta não é para a gente fazer fila, forminha para entrar na sala, não. É só para que vocês tenham a opção de um dia no sábado pela manhã ou um dia à noite. Ok? Pessoal, bom descanso para vocês. Eu ia falar até semana que vem, mas não, eu vou perturbar vocês lá no grupo. Hoje não, vou dar um descanso, mas amanhã eu já perturbo. Eu vou mandar algumas coisinhas aí para vocês trabalharem. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Tchau, obrigada. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Pegue leve com a gente, viu? Obrigada, professor. A aula foi maravilhosa. Acabou! Tudo bom, Mari? Tudo, amor. E eu só disse dia de sábado, viu? Mas eu assisti sábado e vim de novo. Eu vou Que é assistir. muito bom, velho. Sábado eu vou assistir, É muito bom mesmo. né? Você já conseguiu acessar o site? Ainda não, vou tentar. Como só está descarregando. Ah, pronto. Pronto, beleza, então. Então tá bom, meu amor. Um beijo. Você conseguiu? Não, ainda não. Vou tentar agora. Beijo. Minha primeira aula. A minha também, porque eu não assisti no sábado passado, não. Ah, entendi. Cheguei já quase no final, aí eu voltei agora. Pronto. Tá bom, tchau. Tá, amor. Misturando o que era bom. Como é, amor, que sai aqui? Todo mundo. Não é aqui não? Um bagulho aqui? Aqui? Depois tirar o negócio. Pode tirar? Vai.
Sei que é difícil de aceitar.